Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é Geografia de Santa Catarina. Esse tema está dividido em duas aulas, em duas partes. A parte de hoje é a parte de relevo e hidrografia e a próxima parte é a parte do clima e da vegetação, ok? Antes de a gente iniciar efetivamente a temática, vamos fazer uma pequena introdução para que a gente conheça, em linhas gerais, um pouquinho a mais do estado catarinense. Primeira coisa, a nossa posição geográfica. Santa Catarina é um estado relativamente pequeno para o padrão, em relação à dinâmica e à área territorial toda do Brasil. Ele tem um pouco mais de 95 mil quilômetros quadrados de área, totalizando 1,11% apenas da área territorial do Brasil. Então, aparentemente, para a realidade territorial do Brasil, é um estado bastante pequeno. Entre os estados da região sul, onde Santa Catarina está situada, o estado ocupa 16,5% mais ou menos da área da região sul. Então, portanto, também é o menor estado em área da região sul. Ao mesmo tempo que se apresenta como um estado pequeno, ele é um estado marcado por enorme diversidade, tanto diversidade econômica e humana, que vocês acabam analisando em geografia na frente B, como diversidade natural, que é o que a gente está trabalhando na aula de hoje e vai trabalhar na próxima aula. Então a diversidade é uma marca registrada do estado, portanto, apesar de ser pequeno, ele acaba se destacando em questões culturais, em diversidade étnica e também na realidade econômica, tem uma economia bastante diversificada ao longo de todo o seu território. O Santa Catarina também, para não deixar faltando nada, está localizado entre 25 e 29 graus de latitude sul e entre 48 e 53 graus de longitude oeste, tá? Quanto à divisão política, o estado é bastante fragmentado, com a presença de 295 municípios, sendo em área territorial o maior deles o município de Lages, Lembre que a distribuição da população ocorre de forma desigual pelo estado, seguindo a dinâmica brasileira de maior concentração na fachada litorânea. Então, os nossos municípios mais populosos ficam na região litorânea, como Joinville, Florianópolis, São José, Criciúma, Blumenau, dentre outros. É importante salientar nesse quesito também que Santa Catarina não tem grandes municípios em quantidade, em número de habitantes. O nosso município mais populoso é Joinville, com um pouco mais de 600 mil habitantes. Então, aqui em Santa Catarina, a gente tem o predomínio de pequenas e médias cidades, Outra coisa que é importante salientar quanto ao estado é a questão dos seus pontos extremos. Nós temos uma área territorial que se parece muito com um triângulo deitado para o oeste, sendo a fachada litorânea uma área correspondente a mais de 530 quilômetros de litoral voltado para o Oceano Atlântico, o que garante para o estado uma importância muito grande do ponto de vista econômico, já que a presença do litoral incentiva atividades pesqueiras e incentiva o comércio internacional. Lembrem que se a gente fosse considerar uma linha reta, daria um pouco mais de 270 quilômetros, mas todas as reentrâncias acabam resultando num litoral de mais de 530 quilômetros, com belas praias, com atividade turística intensa, atividade pesqueira intensa e atividade comercial intensa. Então, na região litorânea, nós temos a faixa de maior ocupação e onde ficam boa parte das cidades economicamente mais desenvolvidas do estado. Depois nós temos aqui o ponto extremo. Então, definindo o nosso litoral, nós temos dois pontos extremos, a curva do rio Saí-Iguaçu e a nascente do rio Mampituba, tá vendo? Então são os nossos pontos extremos. Lembre que ao norte o estado faz fronteira com o Paraná, numa área que se estende por mais de 754 quilômetros, considerando todas as reentrâncias. E a oeste nós temos a fronteira com a Argentina. Lembrem que essa fronteira com a Argentina é importante principalmente do ponto de vista econômico, em função da parceria econômica do Brasil com a Argentina no Mercosul. Então coloca o estado catarinense no rol de comércio importante envolvendo os países do Mercosul. O nosso ponto mais extremo a oeste é a confluência do rio Peperiguaçu e o rio Uruguai, e o nosso ponto mais extremo a oeste é a Ponta dos Ingleses, totalizando aí numa linha reta um pouco mais de 540 quilômetros, tá bom? Então reparem que Santa Catarina tem um desenho territorial bastante peculiar. Indo agora efetivamente para a parte da geografia física do estado, que é o tema central da nossa aula,
Nós vamos começar analisando a estrutura geológica, vamos avançar pela questão do relevo e vamos concluir a nossa aula estudando as diversas, né, bacias hidrográficas do estado. Bom, falando da estrutura geológica do estado, esse mapa que eu projetei para vocês, ele ilustra certinho a diversidade geológica de Santa Catarina. Então, a primeira característica importante da estrutura geológica do estado é a sua diversidade. Nós temos terrenos geológicos de todas as eras, né? Terrenos recentes da era Cenozoica, como vocês podem ver aqui em verdinho no mapa, ó, e terrenos antigos, né, da era pré-cambriana. Então esses terrenos estão distribuídos pelo estado com o predomínio bastante destacado dos derrames vulcânicos da era Mesozoica, né? Então, para a gente ir do litoral para o interior, reparem, nós temos terrenos cenozoicos aqui na planície litorânea, né? Portanto são recentes, né? São sedimentos fluvio-marinhos que foram sendo depositados aqui nos últimos milhares de anos. Ao longo da fachada litorânea e próximas regiões serranas nós também temos, né, um terreno cristalino bastante antigo, né, formado basicamente por rochas magmáticas, como granito, por exemplo, né, dentre outras. Então um terreno que começou a se formar entre o Arqueozoico e o Proterozoico. Depois nós temos os terrenos da era Paleozoica, entre 380 a 400 milhões de anos, né? Aqui aparece bem destacado no mapa, que é onde fica as nossas jazidas de carvão, em especial aqui no sul, na bacia carbonífera, né? Então é um terreno que tem aproximadamente uma média de 400 milhões de anos. E aí nós temos a região aqui do Planalto coberta por derrames vulcânicos. Esses derrames vulcânicos ocorreram na era Mesozoica, quando a gente passa a ter então a movimentação das placas tectônicas, né, e a movimentação dos continentes. Esse tectonismo todo na placa sul-americana vai afetar o estado catarinense e nós vamos ter intenso derramamento vulcânico. Lembra que esse derramamento vulcânico deixou como herança o que a gente chama hoje de terra roxa, né? O basalto, as rochas basálticas que se concentraram na região acabaram ao longo do tempo se destruindo pelo intemperismo e dando origem a um dos solos mais importantes do Brasil, né? O solo de terra roxa, um solo de cor avermelhada, um solo extremamente fértil e muito usado na agricultura. Essa diversidade geológica aqui, ó, garante para o estado, né, uma importância muito grande na economia, tanto do ponto de vista da agricultura como do ponto de vista do extrativismo, principalmente pautado no carvão, né? Então uma estrutura geológica, como primeira característica, não esqueçam, uma estrutura geológica bastante diversificada. Seguindo, nós temos o relevo propriamente dito. Nós podemos dividir o relevo catarinense em 3 grandes blocos: a planície costeira, as serras litorâneas e o planalto ocidental, né? A planície costeira, como vocês podem ver aqui, ela faz parte da grande planície litorânea que cobre boa parte do litoral brasileiro, né? A planície litorânea se estende por boa parte do território brasileiro, indo basicamente do Amapá até o Rio Grande do Sul. Parte dela cobre o território catarinense, né, que a gente acaba chamando de planície costeira. Essa planície costeira ela foi se formando, né, em eras mais recentes, então ela é do Cenozoico. Ela é um terreno sedimentar, né, formado por acúmulos de sedimentos fluvio-marinhos principalmente, e ela tem como característica terrenos relativamente bastante planos, né, ou levemente ondulados, então não passando dos 200 metros. Essa planície, né, ela se estende ao longo dos mais de 500 quilômetros de litoral catarinense, e avança, né, em direção um pouco mais, se torna um pouco mais larga, principalmente no litoral norte, né? Logo depois da planície, nós temos as serras litorâneas. As serras litorâneas nós temos 2. A Serra Geral, que vem lá do Rio Grande do Sul, atravessa Santa Catarina e avança pelo Paraná. A Serra Geral ela é uma serra formada basicamente por rochas vulcânicas, né? Se estende por uma área de mais de 17 mil quilômetros quadrados, e tem uma média de altitude, né, entre 400 a 800 metros aproximadamente. Depois nós temos a Serra do Mar. A Serra do Mar começa aqui no norte catarinense, atravessa o Paraná, indo até o Rio de Janeiro, onde ela se encontra com a Serra da Mantiqueira. A Serra do Mar é uma serra mais antiga, de terreno cristalino, formado basicamente por rochas, né, magmáticas e metamórficas, né? O granito é um grande exemplo de rocha presente na Serra do Mar. Então a Serra do Mar tem uma idade geológica mais antiga que a Serra Geral.
Juntas elas formam um paredão que divide a planície, separa a planície litorânea do Planalto Catarinense, né, também chamado de Planalto Ocidental. Lembre que na Serra Geral fica, né, a Serra do Rio do Rastro, né, fica também a Serra do Corvo Branco, né, que são pontos turísticos importantes aqui. É importante também salientar que entre essas regiões de serra, entre a planície e o planalto, nós temos uma depressão de acordo com a classificação do professor Jurandir Rosa. Essa depressão é a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, né? Então, o território catarinense, boa parte dele está assentado sobre uma estrutura geológica conhecida como bacia sedimentar do Paraná, né? Uma bacia que começou a se formar no Paleozoico. Então, entre a borda da bacia e os terrenos cristalinos do escudo brasileiro, nós temos essa depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, portanto atingindo o território catarinense. Tá? É a única depressão que nós temos aqui no estado. Depois nós temos a região do Planalto. A região do Planalto cobre a maior parte do território catarinense, atingindo mais de 60% do território, né? O Planalto Catarinense ou Planalto Ocidental, que faz parte, né, do Planalto Meridional, que é uma grande unidade de relevo brasileira, ele é formado por terrenos sedimentares, né, do Paleozoico. Ele tem na sua composição, na sua superfície, né, a presença do basalto, principalmente, né, a presença da terra roxa, então ele é bastante identificado, né, com a terra roxa. Reparem que o Planalto Meridional cobre a maior parte, né, do relevo catarinense. Tá? Uma dica importante é que aqui, ó, no oeste catarinense nós temos uma região que é chamada de planície, que corresponde ao Vale do Rio Uruguai, né? Uma região mais baixa, um pouquinho mais alta que a planície litorânea, mas é uma região baixa identificada como planície, um terreno sedimentar. Né? Aqui passa o Rio Uruguai. Ó. À medida que o Rio Uruguai foi desgastando o relevo, né, ele foi dando origem a essa planície, né, do Vale do Rio Uruguai, tá? Mas em geral mais de 60% do nosso relevo pertence ao Planalto Meridional. Uma coisa importante a ser salientada é que o território catarinense ele tem uma média altimétrica até considerável se a gente considerar a realidade brasileira, que é formada basicamente por um relevo bastante baixo. Né? Santa Catarina, nós temos a região do Planalto com altitudes, né, que podem chegar a mais de 1.800 metros, e nós temos uma média altimétrica um pouquinho superior a outros estados do Brasil. Então o estado tem um relevo, né, que tem como característica principal essas elevações que vão acabar influenciando outros aspectos naturais. Por exemplo, a influência do relevo é bastante significativa no clima catarinense, é bastante significativa na distribuição da vegetação. Então por isso que a gente fala que o relevo catarinense ele é uma característica física bastante importante, porque vai interferir de forma bastante significativa em outros elementos da geografia física do estado. As nossas maiores elevações ficam no Planalto Serrano, né? Como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, nossa maior elevação é o Morro da Boa Vista, que fica entre Bom Retiro e Urubici, com 1.827 metros, seguido do Morro da Bela Vista do Ghisone, com 1.823, e o Morro da Igreja, com 1.822. Reparem que todos ficam nessa região, né, do Planalto Serrano, principalmente a região entre Bom Retiro e Urubici, onde ficam as nossas maiores elevações. Aqui, ó, nesse mapa dá para vocês perceberem um pouquinho melhor, esse mapa altimétrico, né? Repare a nossa planície extremamente baixa, com altitudes, né, que não ultrapassam os 200 metros, depois a região serrana, variando entre 400 a 800 metros aproximadamente, e o Planalto, né? Reparem que essa faixa aqui, ó, que a gente chama de Planalto Serrano, né? É uma região polarizada ali por Lages, São Joaquim e tudo mais, do ponto de vista econômico, né? Aqui ficam as nossas maiores elevações, como o Morro da Boa Vista, o Morro da Bela Vista do Ghisone e o Morro da Igreja, tá vendo? Então essa região. Reparem que Santa Catarina vai perdendo altitude em direção ao oeste, então nós temos um desnível, né? Ó, aqui nós temos uma região mais alta, e à medida que a gente vai em direção ao oeste, aqui ó, do Planalto, né, a gente vai perdendo altitude. Então no extremo oeste catarinense as altitudes já ficam na casa de 300, 400, 500 metros aproximadamente. Bem diferente aqui dessa faixa, né, mais ocidental, dessa faixa mais oriental aqui do Planalto, que pode chegar a mais de 800 metros de média altimétrica.
Então o nosso território, né, o território catarinense, ele vai decaindo em direção ao oeste, como vocês podem ver nessa imagem que eu mostrei anteriormente aqui, ó. Estão vendo? Olha só um recorte do relevo catarinense. Aqui você tem a planície bastante baixa, duas regiões serranas com médias altimétricas mais elevadas, né? Em geral uma média de 800 metros. Depois aqui, ó, do Planalto Serrano, repare que o terreno vai decaindo, ó, em direção ao oeste. Então é como se você estivesse saindo daqui e indo nessa direção, ó. À medida que você faz esse trajeto, o terreno vai perdendo altitude, né? Então essas áreas aqui são mais baixas do que essa área aqui do Planalto Serrano catarinense. Então o relevo catarinense, ele tem essa peculiaridade, né, de decair em direção à faixa oeste, tá bom? Então isso aí é as principais características do relevo catarinense. Indo agora para a parte da hidrografia, é importante salientar que o relevo tem uma influência muito grande na hidrografia do estado. Santa Catarina tem um grande divisor de águas que é, na verdade, a região serrana, né? Então nós temos uma planície litorânea, nós temos uma região de serras e planalto. Então isso vai criar no estado um divisor de águas, né? Esse divisor de águas cria, portanto, duas vertentes. Então nós temos a vertente do Atlântico e temos a vertente do interior, né? Aqui dá para vocês verem em destaque aqui, ó, né, na cor roxa aqui, ó, a vertente do Atlântico, né? Formada por uma bacia secundária, a bacia secundária do Sudeste Sul. E aqui, ó, em destaque agora, né, a vertente do interior. Essa vertente do interior, os rios acabam correndo, né, no sentido leste-oeste, tá vendo? Eles vão, né, o rio principal aqui é o Rio Uruguai, né? Então eles vão fazer esse sentido aqui, ó, tá vendo? Já esses rios aqui, ó, vão de oeste para leste, né? Então eles vão para o oceano, porque aqui nós temos um divisor, que é a região serrana. Então os rios fazem esse trajeto vertente do Atlântico, ou esse trajeto vertente do interior, né? Ó. Então nós temos aqui um referencial, ó. Nesse sentido nós temos a vertente do Atlântico e nesse sentido nós temos a vertente do interior. Repare que o rio principal ele passa aqui, né? Que é o Rio Uruguai. Então ó, esses aqui são afluentes, né? Eles fazem esse trajeto aqui, ó, norte e sul, né? Vão nesse trajeto, né? No trajeto do rio principal aqui, ó. Tá vendo? Então essas duas vertentes ocorrem em função, né, da presença, né, do relevo. Então o relevo cria um grande divisor de águas no estado, que é a vertente do Atlântico e a vertente do interior. Bom, basicamente Santa Catarina é drenada por três bacias. Uma bacia secundária e duas bacias primárias, né? A bacia secundária é essa bacia que corresponde à vertente do interior, do Atlântico, desculpem, né? Que é essa aqui, ó, tá? Então aparece bem em destaque. Aqui aparece como bacias do Sudeste, tá vendo? Aqui nós temos um conjunto de rios que nascem na região serrana e correm em direção ao Oceano Atlântico. Lembrem assim, ó, importante salientar, as características da hidrografia catarinense são as mesmas características da hidrografia brasileira. Para a gente relembrar, os rios catarinenses são de vertente do Atlântico, né? Todos eles vão para o Oceano Atlântico, e aí você pode se perguntar, tá, mas como assim, se o Rio Uruguai faz um trajeto diferente, ele vai para o interior do continente? Mas lembra que o Rio Uruguai ele vai descer, né, fazendo a fronteira entre o Brasil e a Argentina, lá embaixo fazendo a fronteira entre a Argentina e o Uruguai, e ele vai desaguar no Oceano Atlântico. Então, os rios brasileiros, querendo ou não, vão em direção ao Atlântico. Mesmo a bacia do Rio Iguaçu, que pertence à bacia do Rio Paraná, também vale a mesma lógica. O rio corre no sentido do interior do continente, mas ele vai acabar virando e vai ter a foz lá no Oceano Atlântico, né? Lá na Bacia do Prata. Então, todos os rios catarinenses são de vertente do Atlântico, portanto, são rios exorreicos, não esqueçam, seguindo a mesma lógica dos rios brasileiros. O regime de alimentação dos nossos rios também é um regime pluvial, assim como os rios brasileiros, né? Nós não temos outro regime de alimentação dos nossos rios, então a água vem do regime, né, de chuvas. Os rios catarinenses, eles são perenes, né? Então nós não temos rios intermitentes no estado, todos os nossos rios conseguem manter as suas águas ao longo de todo o ano.
até por influência do próprio clima. Como o regime de alimentação é pluvial e o nosso regime de chuvas é constante, nós não temos estação seca, esses rios conseguem manter, né, o abastecimento de água o tempo inteiro, o ano inteiro. Então são rios perenes, né? Então, ó, perenes, exorreicos com vertente do Atlântico, né? Agora, no caso das bacias, é importante salientar que a bacia do Atlântico é uma bacia secundária. Bacias secundárias não tem um rio principal único, né, que serve como uma espinha dorsal que une todos os afluentes. Então são um conjunto de rios que nascem na região serrana de Mata Atlântica e correm em direção ao Atlântico, né, drenando-se as cidades importantes do litoral. Dentre esses rios, vale a pena destacar, né, o rio Cubatão, mais no litoral norte, o rio Itajaiaçu, que é o principal e maior rio da vertente do Atlântico, tá? Não é o maior rio de Santa Catarina, mas é o maior rio da vertente do Atlântico. Dá para vocês verem no mapa nitidamente, ó. Ele drena todo o famoso Vale do Itajaí, né? Cidades importantes como Blumenau, Brusque, né, dentre outros, tá? Então é uma bacia extremamente importante nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, né? Nós temos ali com destaque, que merecem destaque, né, o rio Itajaiaçu, então, o rio Tubarão, o rio Araranguá, o rio Tijucas, Mampituba, Uruçanga e Cubatão, né, mais aqui no norte, tá vendo? Ó? Aqui é aquela famosa Baía da Babitonga, né, uma região que aparece bastante nos vestibulares, né, ali na região né, do litoral norte de Santa Catarina. Mas lembre, ó, todos esses rios, estão vendo, ó, eles drenam o litoral formando uma bacia secundária, que é a bacia secundária do Sudeste Sul, tá bom? Depois nós temos as bacias que drenam a região planáltica, que se dividem em duas bacias primárias, né? Uma dica, só relembrando, bacias primárias e secundárias têm o mesmo grau de importância. Elas são usadas para gerar energia, elas são usadas para irrigação, elas são usadas para abastecimento de água, né? Elas são usadas para pesca. Então, na verdade, elas têm uma importância grande em todos os sentidos, né? Elas têm o mesmo grau de importância. Então, você pode aproveitá-las para navegação, gerar energia, mesma coisa. A diferença é que é uma bacia primária, ela normalmente recebe o nome do rio principal, né? Porque esse rio principal, ele serve como uma espinha que une, né, todos os afluentes. Então, na região do Planalto, ou na vertente do interior, nós temos duas bacias. Uma é a bacia do rio Iguaçu. Estão vendo aqui em cima, ó? A bacia do rio Iguaçu tem como afluentes, né, principais o Rio Negro, o Rio Timbé aqui, ó, e o Rio Jangada. Estão vendo aqui, ó? Rio Jangada, Rio Negro, Rio Timbé. São afluentes do Rio Iguaçu, né? Lembre que o Rio Preto, o Rio São João e o Rio Canoinhas são afluentes do Rio Negro. Então, portanto, são subafluentes do Rio Iguaçu. Mas o Rio Iguaçu, ele é um afluente da margem esquerda do Rio Paraná, né, da bacia do Rio Paraná. Então ele faz essa fronteira de alguns municípios aqui, ó, catarinenses, como Canoinhas, Ireneópolis, né, desculpem, e Porto União, com municípios paranaenses, tá vendo? Então ele faz essa divisão aqui, ó. E aí alguns afluentes e subafluentes drenam essa região aqui, ó, do oeste a região, né, do Planalto Norte catarinense, vamos dizer assim, como por exemplo Rio Negrinho, Mafra, Canoinhas, Porto União, essas cidades assim são drenadas por essa bacia. Essa bacia então, ó, é a bacia do Rio Iguaçu, que pertence ao Rio Paraná, né, faz parte da bacia do Paraná. E ela pega essa parte do Planalto Norte catarinense aqui, ó, tá vendo? Região principalmente de Mafra, Rio Negrinhos e Canoinhas, né, então que é importante lembrar. Depois nós temos a bacia que drena a maior parte do território catarinense, que é a bacia do Rio Uruguai. A bacia do Rio Uruguai é uma bacia primária, né? Drena todo aqui o Planalto Serrano, o meio oeste e o extremo oeste catarinense, como vocês podem ver aqui. O Rio Uruguai, ele nasce da junção do Rio Canoas com o Rio Pelotas, estão vendo aqui, ó? Então o Rio Canoas e o Rio Pelotas se encontram aqui na região do meio oeste catarinense e a partir daqui formam a famosa bacia do Rio Uruguai. Portanto, é uma bacia de planalto, né? Com grande potencial de gerar energia, que a gente pode, né, perceber com as hidrelétricas, né, de Itá, Machadinho, dentre outras, né, que foram construídas aí na bacia do Rio Uruguai.
Então a bacia do Rio Uruguai, apesar de ter pouco aproveitamento efetivo do ponto de vista da produção de energia, ela tem um grande potencial, né? Graças aí ao fato de ser uma bacia de planalto, né, com grandes correntezas e tal. Reparem que os rios que drenam toda essa parte aqui, ó, do Planalto Serrano, meio oeste, extremo oeste catarinense, são rios que pertencem à bacia do Rio Uruguai. Então o Rio Uruguai, por exemplo, considerando a extensão dele em território catarinense, é o maior rio catarinense, né? Digamos assim. Mas lembre que a bacia, ela drena também o Rio Grande do Sul e o rio passa aqui na região de fronteira, né? O Rio Canoas, por exemplo, se a gente considerar a área interna de Santa Catarina, é o maior rio em extensão de Santa Catarina. Mas reparem que nós temos o Rio Canoas, o Rio do Peixe, né, todos de grande extensão, ó, o Rio Chapecó. Lembre que aqui ó, o Rio Peperiguaçu, tá vendo aqui, ó, ele vai se unir aqui ao Rio Uruguai, né, formando o nosso ponto mais extremo, e ele é a nossa fronteira natural com a Argentina. Tá vendo aqui, ó? Então o Rio Peperiguaçu, né, faz essa fronteira natural. Portanto, é a bacia mais importante, é uma bacia de planalto, né, com rios aí que se destacam. Sempre é importante lembrar, Rio Canoas, Rio Pelotas, Rio do Peixe, Rio Chapecó e Peperiguaçu, na bacia do Uruguai. Aqui em cima é sempre importante lembrar que o Rio Iguaçu tem o Rio Jangada e o Rio Negro como afluentes, né, e o Rio Canoinhas, São João e Rio Preto como subafluentes, drena essa parte. E aqui na bacia, na vertente do litoral, não esqueçam, né? O Rio Cubatão, aqui na Grande Florianópolis, e o Rio Tijucas, o Rio Itajaiaçu no Vale do Itajaí, o Rio Cubatão lá no litoral norte, né? Também chamado Cubatão do Norte, né? Para distinguir aqui do Rio Cubatão da Grande Florianópolis. E aqui no sul, o destaque, né, para o Rio Tubarão e o Rio Araranguá. São as duas grandes bacias. Mas é importante salientar que Santa Catarina tem rios em todo o território, né, bem distribuído, que garante um abastecimento adequado, né, para todo o estado catarinense. Não temos nenhuma região árida, né, marcada por ausência de rios e tal. Isso nós não temos no estado catarinense. Outra coisa que é importante salientar é que Santa Catarina é dividida em 10 regiões hidrográficas, como vocês podem ver nesse mapa aqui, ó. Então, em cada região hidrográfica dessa, nós temos um conjunto de rios que drenam aquela área e que são fundamentais para o desenvolvimento da região. Então, aqui nós temos a região, né, hidrográfica de Joinville, tá vendo? Polarizada por Joinville, bem no litoral norte aqui, ó, com o destaque para o Rio Cubatão e o Rio Itapocu. Depois nós temos o Rio Itajaiaçu, o maior rio que drena o litoral da bacia, né, secundária da vertente do Atlântico aqui em Santa Catarina, drenando todo o Vale do Itajaí, polarizado por Blumenau. Aí nós temos a Grande Florianópolis, né, com o Rio Biguaçu, Tijucas e o Rio Cubatão, que merecem destaque. A região aqui de Tubarão, né, com o Rio Tubarão como o rio principal, e a região de Araranguá com o Rio Araranguá. Todos esses aqui da vertente do Atlântico. Na vertente do interior, nós temos a região aqui, ó, do Planalto Norte, né? O Rio Iguaçu é o rio principal, ela é polarizada por Canoinhas. O Planalto Serrano, né, polarizado por Lages, aí com rios importantes como o Rio Canoas, né? Olha só a extensão do Rio Canoas e a importância que ele tem para a região, e o Rio Pelotas. O meio oeste, que é o Rio do Peixe, o famoso Vale do Rio do Peixe, né, aparece muito em prova em função das atividades econômicas. A região hidrográfica polarizada por Chapecó aqui, né, no oeste catarinense, e no extremo oeste catarinense, polarizado por São Miguel do Oeste, o principal rio, o Rio Peperiguaçu, que é a nossa fronteira natural com a Argentina, tá vendo? Então são 10 regiões hidrográficas. Outra coisa que, né, para a gente finalizar essa questão da hidrografia catarinense, que é importante salientar, é o caso da degradação, né? Então a região sofre com níveis de degradação bastante elevados quando o assunto é a água, né? Santa Catarina já tem em alguns lugares problemas de abastecimento por culpa da degradação. Nós não temos falta d'água do ponto de vista, nós não temos escassez hídrica natural, né? Porque nós temos rios, um regime pluviométrico constante, então os nossos problemas giram em torno da degradação. Todas as bacias hidrográficas de Santa Catarina sofreram e sofrem algum tipo de degradação, mas algumas vale a pena destacar. Por exemplo,
essa região hidrográfica aqui, ó, do litoral norte, polarizada por Joinville, nós temos uma poluição química muito marcante oriunda das indústrias. É nessa região que fica a Baía da Babitonga, é a região com grande concentração de mangues no litoral catarinense, mas com uma degradação muito marcante, oriunda da presença de um grande polo industrial na área. Isso gera uma poluição química muito grande que já chegou a contaminar e a degradar até, por exemplo, né, ali a região dos mangues. Tá? Então os rios acabam sofrendo com o despejo de material, principalmente químico. Outra região bastante degradada que a gente tem é o Vale do Rio Itajaiaçu. Né? Várias cidades importantes são drenadas pelo Rio Itajaiaçu. Tanto o Rio Itajaiaçu como seus afluentes cortam diversos municípios, passam muitas vezes pelo centro desses municípios. E é importante salientar que boa parte do povoamento da área ocorreu ao longo desses rios, em especial ao longo do Rio Itajaiaçu. Isso acabou criando vários problemas. Um deles é a poluição, né? O despejo de esgoto, o despejo o uso excessivo de água, né? E muitas vezes o manejo inadequado acabou gerando uma poluição muito grande dos rios. Né? E somado a isso tem o problema das enchentes. É um grande vale, né? Cheio de rios importantes, que acabam, né, em períodos, né, de chuva, né, ou numa chuva num nível um pouquinho maior do que o normal, já transbordando e atingindo bastante a população que, em geral, né, vive próxima a essas áreas. Lembre que o desenvolvimento dessas áreas seguiu, né, a lógica da distribuição dos rios. Então, o Vale do Itajaí, nós temos um problema, né, de poluição dos rios, principalmente por esgoto e também pela indústria. Né? É um polo têxtil, imagina quanto produto químico usado na indústria têxtil, quanta água é consumida pela indústria têxtil. Né? E depois parte dela despejada no rio, muitas vezes sem o tratamento adequado. Então é uma região de bastante contaminação, né? Se destaca. Né? Depois nós temos todos os problemas envolvendo os manguezais na região da Grande Florianópolis, né, com uma ocupação urbana desenfreada, sem planejamento, né, que levou a um excedente populacional significativo, a uma degradação bastante marcante, né, e a contaminação dos rios e mangues. Né. Aqui no sul do estado, e isso vale tanto para a região de Tubarão quanto de Araranguá, passando por Criciúma, né, nós temos a famosa bacia carbonífera. Essa bacia carbonífera foi responsável pela contaminação de mais de 80% das microbacias locais. Essa contaminação ocorreu de forma intensa, principalmente ali entre as décadas de 50 e o final dos anos 80. E acabou contaminando, né, com pirita, com rejeito da exploração carbonífera e tal, boa parte das microbacias. Hoje a região já tem problemas com abastecimento de água, sendo necessário inclusive a construção de represas, né, para manter um abastecimento constante, como aqui na bacia carbonífera, né, a represa, né, do Rio São Bento, que foi construída com o objetivo de abastecer a região, porque, né, a poluição já atingiu um nível bastante significativo. Lembrem que isso é um aspecto bem marcante. Então a atividade carbonífera foi uma das grandes responsáveis pela degradação hídrica no sul do estado. Outra região que merece destaque é o meio, na questão da degradação. Né? Lembre que todas as áreas têm degradação. Eu estou apenas enumerando as mais graves, né, que costumam aparecer mais nos vestibulares. O meio oeste catarinense aqui, ó, esse Vale do Rio do Peixe, a contaminação também é grande, principalmente pela suinocultura. Né? É uma região que a suinocultura é bastante intensa, e o despejo, né, de dejetos de animais e tal no Vale do Rio do Peixe é bastante significativo. O oeste como um todo, tá, pessoal, isso vale, né, para o oeste catarinense inteiro, tem problemas graves de contaminação da água pela agroindústria. Né? Então a criação e o beneficiamento de rebanhos, principalmente suíno e o rebanho de aves. Né? Então a gente pode colocar como o oeste inteiro. A região daqui, né, polarizada por Joaçaba, o Vale do Rio do Peixe, é mais pela suinocultura. O restante aqui é mais pela avicultura, mas de qualquer forma é uma região degradada pela agroindústria. Então hoje Santa Catarina tem problemas, né, assim, digamos, graves, né, com a contaminação da água, ok? Então, era isso a nossa primeira parte de Geografia Física de Santa Catarina. Na nossa aula 30 da próxima semana, nós vamos dar continuidade a esse tema, analisando a parte do clima e da distribuição da vegetação pelo estado, ok?
Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, bons estudos, né? Qualquer coisa estou sempre à disposição. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.